Olá, gatinhos e gatinhas da tia. Desculpa o atraso no vídeo, ontem a tia ficou sem internet, então deixei para fazer o vídeo para vocês hoje, tá bom? Nosso vídeo hoje da aula de 9 de abril, ciências, tá? E aí a gente tem nessa página, né, um iconográfico. O que é um iconográfico? O iconográfico é um gráfico com imagens, tá? Ícono vem de imagem, de ícone, tá bom? Então, o iconográfico é um gráfico com imagens, tá? Então, a gente vai fazer essa folhinha aí do dia 9 de abril. No meio da árvore tem umas atividades e aí depois eu vou dar uma explicada. Mas que árvore será essa? A gente está estudando sobre o Brasil, né? O início do Brasil, a formação do Brasil. É importantíssimo a gente entender o nosso país, porque a gente mora aqui e não sabe das coisas do nosso país. É impossível, né? Como que a gente vai morar num lugar que a gente não sabe nada sobre? Então, acho que antes da gente aprender qualquer coisa na escola, é essencial aprender sobre o nosso país, tá? Então, tá aí, né? Uma árvore, e essa árvore é o pau-brasil. Pau-brasil, ela é uma árvore nativa do Brasil, tá? Que é usada para fazer tinta, né? Um corante, na verdade, e que os índios usavam para se pintar na época. Só que essa árvore ela foi muito explorada pelos portugueses, pelos europeus, e hoje ela está em extinção. Ou seja, quase não existe mais pau-brasil, tá bom? E aí eu vou ler rapidinho com vocês aí como que se deu essa exploração do pau-brasil, tá? Então, começou em 1500, né? Quando os portugueses invadiram o Brasil. Pedro Álvares Cabral chega, envia a embarcação para Portugal e uma carta, né, para Pero Vaz Caminha e a amostra dos produtos, como o pau-brasil. Em 1501, Fernão de Noronha assina contrato da exploração do pau-brasil com a coroa portuguesa para ser usado como corante. 4 navios percorreram a costa entre 1502 e 1503. Em 1503, Gonçalo Coelho realiza a segunda expedição de exploração e funda a primeira teoria, depósito de entrega e preparação para o embarque. Ou seja, a árvore que era nossa, né? Começaram a vir aqui, explorar a árvore, levar a árvore. 1506, o Papa Alexandre VI homologa o Tratado de Tordesilhas. Assim, Portugal tem controle da costa brasileira e, como consequência, controle do pau-brasil. Em 1516, primeira expedição de vigilância da costa tenta expulsar os traficantes de pau-brasil, especialmente os franceses. Em 1530, o pau-brasil representa 90% dos produtos brasileiros exportados, usados como corantes de roupa, mas apenas 5% da receita total do Tesouro Português. Em 1534, o sistema de capitanias hereditárias muda a política portuguesa de ocupação do Brasil, exclusivamente extrativista para agrícola colonizadora. 1605, o regimento proíbe o uso do fogo na exploração da madeira e determina a pena de morte para a exploração ilegal. O rei Filipe II suspende temporariamente o comércio para eliminar falhas no sistema de fiscalização. Em 1624, os holandeses que cobiçavam, queriam muito o pau-brasil, e o açúcar invadem a Bahia e são expulsos em 1625. Em 1630, eles ocupam Pernambuco. 1625, os jesuítas passam a ter o monopólio para recolher. O que é monopólio? Só eles que podiam recolher, transportar e guardar o pau-brasil até o embarque para a Europa. 1831, uma lei imperial reforça que o pau-brasil continue a auxiliar no pagamento da dívida externa. A atividade está retraída e pensa-se que a espécie está extinta em algumas regiões. Em 1875, a produção do corante sintético para tecido provoca o abandono quase total do pau-brasil, como matéria-prima para a indústria têxtil. Ele passa a ser usado na produção de arcos. Em 2000, iniciam-se estudos de proteínas encontradas nas sementes do pau-brasil, que seguem algumas iniciativas esparsas, tá? E aí tem lá as atividades.
Qual é o tema do iconográfico? O que é iconográfico? Repetindo, é um gráfico, né, com imagens, tá? Ele conta a história, conta as informações com imagens. Então, qual é o tema desse iconográfico? É a exploração do pau-brasil, né, ao longo dos anos. A partir de qual fato histórico teve início a exploração do pau-brasil? A partir da invasão de Portugal ao Brasil, em 1500. Qual era a principal utilidade do pau-brasil que a gente viu aí? Para que ele servia? Vocês vão responder. Não vou dar resposta de tudo não, senão fica muito fácil. 5. Para que serviam as feitorias? Também vão procurar aí e vão responder. Por que aconteceu a Operação Guarda-Costas? Essa operação ela aconteceu para proteger o pau-brasil dos traficantes que estavam tentando roubar. 7. Como era a política de ocupação do Brasil antes e depois do sistema de capitanias hereditárias? Dá uma lidinha e tenta responder. Depois a tia vai mandar correção. 8. Quais as políticas adotadas em 1605 para evitar a exploração ilegal do pau-brasil? É só você ir aí no iconográfico, procurar onde está o ano 1605, que está a resposta dessa pergunta. 9. Por que os holandeses foram expulsos do Brasil? 10. Quem eram os jesuítas? 11. Por que o uso do pau-brasil como corante foi quase que abandonado? 12. Que outro nome recebe o pau-brasil? E 13. Hoje o pau-brasil encontra-se em processo de extinção. Mas em que áreas era encontrado abundantemente na época da colonização? E aí vocês vão tentar fazer aí, tá? A atividade, depois a tia vai mandar a correção. Beijo grande!